Muito bem, meus irmãos, abra a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Nós vamos dar sequência à nossa reflexão em série, essa que será a nossa sexta mensagem na carta de Paulo aos Filipenses. Filipenses, capítulo 1. Na nossa última reflexão, domingo passado, nossa última meditação, nós vimos o apóstolo Paulo falando da sua forte impressão de que ele não permaneceria preso na cidade de Roma por muito tempo. Ele disse isso aqui no texto que nós lemos na semana passada e que repetimos aqui também em nossa liturgia. Paulo sabia que os filipenses, eles estavam orando por ele, e Paulo confiava também que o Espírito Santo o proveria. Ele sabia que o Espírito Santo iria auxiliá-lo, como sendo uma resposta das orações aí dos crentes da igreja de Filipos pelo apóstolo Paulo. Ele diz isso aí no versículo 19, que nós começamos a nossa leitura na liturgia. Paulo também se mostra ansioso pelo seu julgamento nesse texto, pois ele sabe, ele tem plena consciência de que ele não será envergonhado, muito pelo contrário. Ele sabe que, como sempre fez, ele falará novamente de maneira ousada a respeito do Evangelho, e dessa forma ele engrandecerá a Cristo dentro do contexto do seu julgamento. Ele diz isso aí também no versículo 20. Mas, mesmo o apóstolo Paulo tendo essa forte impressão de sua soltura, ele sabe que no fim das contas Deus fará a sua vontade, Deus cumprirá os seus planos soberanos na vida do apóstolo Paulo. E sendo assim, tanto ele poderia ser inocentado e solto, quanto ele poderia também ser condenado e ser morto, passar pelo martírio. Mas parece-nos aqui no texto que isso não incomodava muito o apóstolo Paulo. Ele não se mostra muito preocupado com o desfecho do julgamento no que diz respeito à sua própria vida. E a razão do descansar aqui do apóstolo Paulo nesse contexto está nesse famosíssimo versículo 21 que nós lemos e vamos ler novamente, que diz o seguinte: porquanto para mim, diz Paulo, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Morrer para Paulo, ele diz que é lucro, porque ele sabe que uma vez morrendo, estará com Cristo definitivamente, mas estará nessa situação sem nenhum impedimento e sem nenhuma limitação que é comum a nós que ainda estamos vivos nesse mundo. Paulo sabia aquilo que aconteceria com ele uma vez que ele fosse martirizado, automaticamente ele seria colocado ali diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo, no texto, Paulo sabe que permanecendo vivo, ele poderá continuar contribuindo para o avanço do Evangelho, para o crescimento do reino de Deus, e dentro dessa situação, ele se vê sem saber exatamente o que escolher, o que preferiria, se era estar com Cristo, uma vez que morrendo estaria com o Senhor, ou permanecer vivo ali e dessa forma continuar contribuindo com o avanço do Evangelho. É um dilema para Paulo, isso que a gente encontrou nos versículos 22 e 23, o fato dele não saber o que escolheria numa circunstância como essa. E aí ele conclui o texto nessa parte dizendo que na verdade ele está convencido de que Deus, o Senhor, o deixará vivo por saber que a igreja ainda necessita da sua presença. Paulo sabe, ele sente que a igreja ainda precisa do seu trabalho, precisa da sua vocação, precisa do seu dom, e ele encerra dizendo: olha, eu estou convencido de que é isso que vai acontecer. O Senhor vai me tirar daqui, dessa prisão domiciliar em Roma, e eu vou ter outras oportunidades com vocês. É assim que Paulo fecha com o versículo 24, 25 e 26. E esse foi o texto que nós estudamos na semana passada. Na sequência do texto, a partir do versículo 27, nós temos aí uma pequena seção, uma pequena perícope que encerra o capítulo 1, verso 27 até o verso 30. Esse texto é o texto que também nós lemos em nossa liturgia e que será o alvo da nossa reflexão essa noite. Nós vamos ver o apóstolo Paulo exortando os irmãos filipenses aqui a permanecerem firmes e permanecerem unidos sem o receio das adversidades e sem o receio dos adversários, dos opositores e também das oposições. A nossa reflexão essa noite, então, terá esse tema:
uma exortação à perseverança. Paulo vai exortar aqueles irmãos a permanecerem firmes, firmes diante das oposições e firmes diante dos opositores. Queridos, nós vamos orar mais uma vez e depois vamos tratar dos versos em sua sequência. Eu queria que você fechasse seus olhos de novo, para que pudéssemos pedir ao nosso Deus em oração, que por meio da sua palavra Ele venha tratar com o nosso coração, nos ensinando grandes lições essa noite. Vamos orar? Querido Deus, que prazer estar na Tua presença, cantando louvores, juntos como igreja. Que prazer poder fazer ao Senhor orações e deixar claro o quanto nós precisamos de Ti por meio dessas orações. Mas que prazer também, ó Deus, ou que prazer maior é poder agora parar e ouvir o Senhor falar conosco. É poder ter em mãos a Tua palavra, a palavra que muitos dos nossos queridos irmãos espalhados por esse mundo não têm acesso e que nós, pela Tua infinita graça e misericórdia, hoje temos acesso. Pedimos a Ti, ó Deus, que valorizemos, coloque no nosso coração o desejo de valorizar esse momento em que vamos estar meditando na Sagrada Escritura. Vem por meio do Teu Espírito, ó Deus, falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Versículo 27, que é o verso que começa o nosso texto, diz o seguinte, acompanhe a leitura. Paulo diz, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, eu ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. É interessante isso aqui, porque ainda que a igreja de Filipos, a igreja dos filipenses, seja conhecida pelas suas virtudes, a gente podia até dizer aqui que era uma igreja muito amada pelo apóstolo Paulo, que aparentemente não era uma igreja que dava trabalho ao apóstolo, se comparado às demais cartas enviadas às demais igrejas. Ainda assim, mesmo essa igreja sendo uma igreja tão cheia de virtudes, ela não era uma igreja perfeita. E ela não era perfeita porque ela é feita por homens, composta por homens e mulheres imperfeitos, homens e mulheres pecadores, como é o contexto de toda a igreja local, como é o contexto dessa igreja da qual nós fazemos parte também. Por isso, meus irmãos, por ser uma igreja imperfeita, ela precisava também da orientação do apóstolo Paulo para a correção de algumas imperfeições dessa igreja, alguns descaminhos dessa igreja, tomados por alguns membros. Veja como Paulo começa o texto dizendo, essa é a sua exortação, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. A palavra traduzida aqui como vivei, ela vem da raiz da palavra grega polis, cidade. O que a gente precisa entender aqui? A gente precisa lembrar que a cidade de Filipos era, na verdade, uma colônia romana, pertencia ao domínio romano. E os filipenses, eles eram tidos, e eles se gabavam desse título, né? Eles eram tidos como cidadãos romanos. E por essa razão eles tinham que se adequar para cumprir todos os deveres, todas as obrigações que são comuns aos cidadãos romanos. Mas veja, agora uma vez que eles foram convertidos ao Evangelho, precisam viver como cidadãos do Evangelho. Essa é a ideia de Paulo colocar, vivei acima de tudo por modo digno. Diz assim, vocês são cidadãos agora do Evangelho. Precisa se adequar a vida a essa nova realidade. Mais à frente, o apóstolo Paulo, em sua carta, no capítulo 3, veja o capítulo 3 de Filipenses, o verso 20, olha o que ele vai dizer aos filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo aqui aos filipenses, meus irmãos, essa agora é a pátria de vocês, essa agora é a verdadeira nação de vocês, e vocês precisam viver de modo digno dessa realidade. Vocês precisam adequar a vida de vocês, assim como vocês adequaram a vida de vocês a esse contexto da cidadania romana, vocês precisam se adequar a essa nova realidade. Que realidade? Vocês fazem parte de um novo reino, o reino dos céus, o reino de Deus. E Paulo, ele intensifica a sua exortação no texto, quando ele usa esse termo, acima de tudo. Veja novamente o texto. Ele diz, intensificando aqui a sua exortação, vivei
acima de tudo, por modo digno do Evangelho. O que é que ele está dizendo? Isso é o mais importante. O que mais importa, é o que Paulo está dizendo aqui, é que independente de qualquer circunstância, vocês precisam viver de modo digno do Evangelho de Cristo. É isso que ele coloca. Vivam de conformidade com aquilo que vocês acreditam, aquilo que vocês pregam, aquilo que vocês ensinam. Acima de qualquer coisa, coloquem isso. Isso é o mais importante. É isso que vocês precisam dar atenção. E aí Paulo diz a razão quando ele continua o texto dizendo: para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Mais uma vez, ainda que Paulo tivesse aquela impressão de que seria solto, a impressão de sua soltura, as coisas poderiam não acontecer exatamente como ele imaginava, como ele queria que acontecesse, e por isso Paulo diz, olha no novo texto, para que, ou indo ver-vos, se no caso ele fosse liberto, né? Ele diz, olha, porque se acontece o seguinte, se eu tiver a chance de voltar a ver vocês, ou estando ausente, no caso, se ele permanecesse preso, o que é que poderia acontecer? Ele diz, eu ouça no tocante a vós outros, ou seja, eu escute falar a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, e lutando juntos pela fé evangélica. Não tenho plena certeza se isso vai acontecer, mas eu peço a vocês, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Vivam como cidadãos do reino de Deus. Acima de tudo, isso é a coisa mais importante que vocês precisam atentar. Por quê, Paulo? Porque independente de eu conseguir sair daqui, visitá-los novamente, né, ou permanecer preso, eu escute falar exatamente isso aí de vocês, no tocante a vós outros, que vocês estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. A cidade de Filipos, ela era a morada, era a casa de muitos soldados romanos, em especial alguns ex-combatentes de guerra. E por essa razão, muito provavelmente, o apóstolo Paulo, ele faz uso de termos militares para expressar aqui a sua ideia nesse texto aos Filipenses. Então perceba aí que no texto, ele diz, estáis firmes. A ideia aqui é comparar os filipenses, talvez, a soldados sentinelas, a soldados que estão ali guardando a fronteira ou guardando a cidade. Vocês precisam estar firmes. O outro termo que ele usa aí é lutando juntos, como soldados que estão lutando num pelotão, lutando numa equipe. É essa a ideia que ele traz aí. E aí Paulo vai direcionar a sua exortação à questão da unidade daqueles irmãos. Olha os termos que ele usa. Que estáis firmes, já falei aqui a ideia de estar em guarda, em um só espírito, perceba, um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Muito provavelmente, o que deve ter acontecido é que Epafrodito, vocês lembram dele, né? Aquele que foi encarregado aí pelos filipenses de levar a oferta a Paulo, e que levou junto com a oferta as informações de como estaria a igreja de Filipos, levando também de volta a carta do apóstolo Paulo àquela igreja. Então, muito provavelmente, esse querido Epafrodito, ele deve ter feito Paulo ficar ciente aí de alguns problemas que a igreja de Filipos estava enfrentando no contexto da unidade, da união daqueles irmãos. Então perceba, indicações, nós vamos ver no texto bíblico, a partir do capítulo 2, algumas indicações de rompimento que, embora incipiente, alguns rompimentos de relação, que embora incipientes aqui, foram definitivamente perigosas para a igreja do Senhor. A gente vai ver isso a partir do capítulo 2, Paulo vai tratar disso de uma maneira mais esmiuçada e detalhada a partir do capítulo 2. Mas aqui no final do capítulo 1, como estamos vendo, ele já começa a exortar a igreja quanto a essa unidade. E ele usa termos para isso, ele diz, olha, um só espírito, vocês precisam viver em uma só alma. A ideia aqui é fazer com que os filipenses entendessem que era necessário que eles nutrissem no coração um só pensamento, tivesse um mesmo objetivo, uma mesma ideia. Meus irmãos, eles precisavam lutar juntos pela fé evangélica, mas não era apenas a fé evangélica, a fé cristã, que eles tinham em comum. Em comum também todos eles tinham os mesmos opositores, os mesmos adversários.
E Paulo vai deixar isso claro para eles. Paulo começa dizendo, vocês precisam pensar juntos, vocês precisam ficar cada vez mais unidos. Por quê? Porque vocês têm os mesmos opositores. Olha o que ele diz no versículo 28. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles, para os adversários, prova evidente de perdição deles, é para vós outros prova de salvação, e isso da parte de Deus. Quem seriam esses adversários dos filipenses? Poderiam ser, por exemplo, os cidadãos ali, os moradores da cidade de Filipos, que eram hostis à mensagem do Evangelho. Se você for ler o livro de Lucas, né, quando Paulo ingressou em Filipos, ele foi muito hostilizado naquela cidade. Então, a mesma coisa estaria repetindo-se aqui com os demais cristãos que estavam ali. Estavam sendo hostilizados por alguns moradores da cidade. Outra probabilidade aí de inimigos, né, de adversários, seriam os falsos mestres oriundos do judaísmo, né, judeus que diziam ter se convertido ao cristianismo, mas que estavam exigindo dos gentios que praticassem alguns ritos judaicos, em especial a circuncisão, assim como Paulo advertiu lá na sua carta aos Gálatas, se você bem lembra disso, foi o nosso último livro aqui estudado nos domingos, não é? A mesma coisa acontecia também na cidade de Filipos. Então esses dois grupos, né, poderiam estar se levantando aí, certamente estariam se levantando contra os crentes daquela cidade. O fato é que a igreja de Filipos precisava permanecer unida, como uns soldados, como disse Paulo aqui, que guardam a cidade, como soldados ou como um pelotão que luta junto, com o mesmo objetivo, lutam como equipe, né, tendo o mesmo objetivo, o mesmo foco. Porque somente assim, somente estando juntos, lutando juntos, eles não seriam intimidados pelos adversários. Então, uma vez que eles estivessem juntos, eles estivessem realmente unidos, então essas intimidações, elas não surtiriam tanto efeito. Agora, obviamente, eles estando separados, isolados, seriam facilmente intimidados, mas estando juntos, poderiam se fortalecer ao ponto de não se deixar levar por essas intimidações. É isso que Paulo deixa claro aqui. Eles conseguiriam então perseverar mesmo em meio às oposições, mesmo em meio aí às perseguições. E essa perseverança dos filipenses, que é exigida por Paulo aqui, ela provaria duas coisas. Primeira coisa, uma vez que eles perseverassem ali unidos, sustentando a fé em Cristo, eles estariam provando que os seus opositores estavam condenados, estavam perdidos. Olha o que ele diz aí. Pois o que é para eles, os seus opositores, prova evidente de perdição. O que é que ele está dizendo aqui? Aqui o fato deles estarem perseguindo os cristãos filipenses é uma prova de que esses homens estavam perdidos. Então olha, para esses que se levantam em oposição contra vocês e percebem que vocês são firmes, essa firmeza de vocês é na verdade uma prova de que eles são perdidos, de que eles estão perdidos. Ao mesmo tempo, diz Paulo aqui, quando os filipenses, mesmo sendo perseguidos, eles, por causa da fé em Cristo, perseveram firmes, estarão provando também a verdadeira conversão deles, a genuína conversão deles e o fato de que Deus estava ao lado deles. É isso que diz o texto, acompanhe o resto. Pois o que é para eles, para os seus opositores, prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Percebe o que Paulo está dizendo? O fato de vocês, mesmo em meio às perseguições, conseguirem se sustentar firmes e unidos ali, é uma prova de que vocês de fato são os salvos em Cristo Jesus. E ele encerra no final dizendo, e isso da parte de Deus, ou seja, isso também prova que Deus está com vocês, porque é Ele quem promove essa firmeza, essa perseverança dos santos, mesmo num contexto de adversidades. Que interessante isso, né? Ao mesmo tempo que prova quem são os opositores, prova quem são os perdidos, prova também quem são os servos de Deus eleitos, que vão permanecendo até o fim, mesmo diante das adversidades. Aqui a gente já começa a perceber que, poxa, então há alguma virtude, alguma vantagem na adversidade, quando ela é promovida por causa da nossa fé em Cristo Jesus. E isso vai ficar muito claro exatamente agora,
quando Paulo vai orientar os filipenses de que forma eles deveriam ver essas adversidades, ou seja, de que maneira os crentes da cidade de Filipos precisavam ver o fato de estarem sendo perseguidos e maltratados por causa da fé em Cristo Jesus. Próximo versículo, verso 29, diz o seguinte: porque vos foi concedida a graça. Quem concede graça, irmãos? Deus, não é? Graça é o favor imerecido do Senhor. Vos foi concedida a graça de padecerdes, sofrerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Meus irmãos, esse verso é simplesmente esplêndido, né? Porque nele o apóstolo Paulo, ele afirma aí qual é a origem da fé cristã. Você percebeu? Deus foi quem concedeu aos filipenses a graça de crer em Cristo. Ele finaliza dizendo isso, né? Vos foi concedida a graça de sofrer e não só de crer. Então, crer também foi uma graça concedida por Deus, como Paulo vai dizer aos Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é um dom, é uma dádiva, vos foi concedido por Deus. Mas aqui, da mesma forma, Paulo vai afirmar que quando os filipenses são perseguidos por causa da sua fé em Cristo Jesus, quando eles são perseguidos por aquilo que eles acreditam, quando eles são perseguidos pela maneira como eles vivem, olha o que ele diz: isso é Deus concedendo a eles a graça de sofrer por causa de Cristo. Então, da mesma forma que eu consigo dizer a fé, né, a fé que hoje eu tenho em Cristo Jesus foi uma graça de Deus, foi um presente que Deus me concedeu, eu devo entender que quando sou perseguido por causa da fé, quando sou maltratado por causa da fé, quando sou oprimido por causa das coisas que eu acredito, por causa da maneira como eu vivo em sintonia com as Escrituras, quando isso acontece, é Deus me concedendo a graça de sofrer por Cristo. Que coisa tremenda isso! Os filipenses deveriam ver o sofrimento, então, por causa da fé, como um privilégio, é o que ele coloca assim. Me faz lembrar o apóstolo Pedro, junto com os demais apóstolos, quando eles foram surrados pelo Sinédrio. Não sei se você lembra desse texto lá em Atos 5, eu vou ler ele aqui, esse trecho que eu quero que você lembre. Em Atos capítulo 5, Lucas vai dizer que uma vez que os apóstolos foram surrados pelo Sinédrio, por causa da pregação, né, estavam pregando o Evangelho de Cristo, e eles haviam proibido eles de fazerem isso, surraram os apóstolos, e Lucas vai dizer lá no capítulo 5 de Atos, que quando eles saíram desse contexto, da provação, da adversidade, da surra, do sofrimento, saíram felizes. Felizes, diz o texto, né, por terem sido considerados dignos de sofrer por causa de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, verso 40 e verso 41, diz assim: chamando os apóstolos, o Sinédrio chamou os apóstolos, açoitaram-nos, surraram eles, e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, os soltaram. Olha agora a reação deles, verso 41. E eles se retiraram do Sinédrio, regozijando-se, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Que coisa! Dá para imaginar a cena, não consigo imaginar uma cena dessa, né? Como é que alguém sai de uma surra e sai assim, olhando assim, espantado, poxa, como é que Deus me considerou digno de ser surrado em nome do Senhor, né? Por causa do nome do Senhor. E era assim que os filipenses, eles deveriam ver também o fato de sofrer por causa do Evangelho. Paulo diz: vos foi concedida a graça de padecerdes aí, e não somente de crerdes em Cristo Jesus. Da mesma forma, Jesus Cristo disse no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, que quando os crentes eles são perseguidos, maltratados, por causa da fé em Cristo Jesus, por causa do Evangelho, eles são comparados aos profetas do Antigo Testamento. Já imaginou? Olha que texto lindo, Mateus 5, verso 11 e 12, diz assim, no contexto do Sermão da Montanha, no Sermão do Monte: bem-aventurados sois quando por minha causa, perceba, essa é a razão, viu? Quando por minha causa, Jesus diz, vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem
todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai. Por que, Jesus? Porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Assim perseguiram os profetas. Vocês estão repetindo a mesma saga desses homens, passando pelas mesmas situações, por causa de Cristo, por causa de Deus, por causa da fé no Evangelho. E da mesma forma, para encerrar essa tríade aqui de exemplos, o apóstolo Paulo, ele encerra dizendo que essa luta pela qual os filipenses estavam passando é a mesma luta que ele mesmo, Paulo, passou quando ele esteve em Filipos, e é a mesma luta que ele continua passando agora que ele está preso ali em Roma. Veja como ele encerra no versículo 30, ele diz: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Mesma coisa. Vocês estão passando a mesma coisa que eu passei quando estive aí. E ainda agora, vocês escutam que é o meu combate. Vocês sabem que é a minha realidade, lembrando que Paulo estava preso por causa da fé em Cristo Jesus. Então perceba, nesse texto nós vimos Paulo dizer o seguinte a eles: meus irmãos, vivam acima de tudo como cidadãos do reino de Deus, para que mesmo que eu não consiga mais vê-los, eu possa ouvir a respeito do testemunho de vocês, que vocês estão lutando juntos e unidos pela fé, sem temer os adversários. Pois essa perseverança de vocês em meio às adversidades e em meio às perseguições é a prova de que aqueles que vos perseguem são aqueles que serão condenados. É também a prova de que vocês, que sustentam a fé mesmo em meio às perseguições, são de fato os salvos em Cristo Jesus e que Deus está com vocês, é o que Paulo diz. Por isso, passem a ver as perseguições por causa da fé como um privilégio, como um bom sinal, pois o que está acontecendo com vocês foi o mesmo que aconteceu comigo, diz Paulo, quando eu estive aí, vocês sabem disso, em Filipos, e é a mesma coisa que continua acontecendo, já que eu estou preso aqui em Roma. Em outras palavras, vocês não estão sozinhos nisso. Vocês não estão sozinhos nisso. Amém? Esse texto é lindíssimo, é belíssima essa passagem bíblica. Mas agora, caminhando para o fim, nessa nossa breve reflexão, que lições nós podemos extrair desse texto de forma prática para nós? Muitas são as lições que poderíamos tirar aqui desse texto, mas eu quero apenas destacar algumas que me chamaram a atenção. A primeira delas, a importância do bom testemunho, a importância de se ter um bom testemunho diante dos homens. O apóstolo Paulo começa dizendo: vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Acima de tudo, nós precisamos buscar ter uma vida de integridade, meus irmãos, onde as nossas palavras, as nossas ações, os nossos conceitos, as nossas escolhas e as nossas decisões, todas elas estejam alinhadas à nossa fé. Isso é ter uma vida de integridade. Isso é ter um bom testemunho. Quando nós alicerçamos todo o nosso caminhar, vivei acima de tudo como um cidadão do reino dos céus, como um cidadão do reino de Deus. Quando nós alinhamos a nossa vida em todas as áreas, em todos os pormenores, aquilo que é a orientação de Deus em sua palavra, só assim podemos dar um bom testemunho. Pois do contrário, meus irmãos, se não fizermos isso, estaremos munindo os nossos adversários contra nós. Perceba, como cidadãos do reino de Deus, quando nós falhamos o nosso testemunho pessoal, não vivendo de modo digno do Evangelho de Cristo, queridos, nós estaremos expondo o Evangelho ao escárnio. É isso que acontece. Estamos expondo o Evangelho ao escárnio, coisa que a gente escuta o tempo todo acontecer. Que Deus nos prive disso, que Deus nos ajude a travarmos uma luta para manter um bom testemunho diante dos homens. Manter um bom testemunho diante dos homens. E uma forma de manter esse bom testemunho, segundo o texto, é mantendo a unidade. Como Paulo disse aqui aos Filipenses, um só espírito, uma só alma. A ideia aqui é ter uma só mente ou um só pensamento. Ainda que nós sabemos claramente que existem diferenças
doutrinárias e denominacionais, que quem conhece sabe muito bem que são diferenças marginais, diferenças secundárias. Ainda assim, com essas diferenças, nós precisamos nos unir no combate àqueles que são os nossos adversários comuns. Os nossos adversários comuns, ao rejeitar de tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus em sua palavra. Então, ainda que tenhamos certas diferenças, e como eu disse, diferenças doutrinárias, que não são prioritárias, que são secundárias, isso não deve afetar diretamente a nossa comunhão como crentes. Precisamos nos unir diante daquilo que são as nossas adversidades comuns, pelas quais nós somos perseguidos por causa da nossa verdadeira fé. E quando isso acontecer, você talvez pergunte, mas aí não vai existir oposição quando isso acontecer? Será que isso não vai atrair para a gente oposição? É claro que vai, é claro que vai. E é aqui uma outra lição que a gente aprende com esse texto. A realidade dos opositores. Meus irmãos, quando Jesus Cristo disse, no mundo tereis aflições, era esse o contexto, era disso que ele estava falando. Era das oposições que Jesus estava falando. Mas quando isso aconteceu, ou seja, quando nós fomos humilhados, maltratados, perseguidos, por causa da nossa fé em Cristo Jesus, ou por causa da nossa fidelidade a Deus, segundo a sua palavra, quando isso acontecer conosco, segundo esse texto, nós devemos ver essa realidade de duas formas, ou de duas maneiras. Primeiro, será uma evidência da nossa salvação. Paulo disse aos Filipenses, a respeito da oposição dos homens, não foi? Pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Então, quando você e eu, nós formos humilhados, perseguidos, maltratados, por causa da nossa fé, quando isso de fato acontece, nos contextos onde nós vivemos, no trabalho, na faculdade, no contexto da família, quando isso acontece, a gente precisa entender que isso é, na verdade, uma prova da nossa salvação. Uma prova da nossa salvação. Eu me lembro de um exemplo do John Wesley, né? O pregador, ele era muito perseguido por onde ele passava, pregando o Evangelho. E por muitas vezes ele sofreu fisicamente por causa disso. Só que durante um tempo, parece que Deus assim aliviou um pouquinho Wesley, né? E não lhe deu a graça de padecer por Cristo durante um período. Ele passou um tempo sem ser tão perseguido, né? Pregava nos lugares e percebeu que não havia essa oposição. E isso começou a incomodar Wesley. Ao ponto de Wesley, em determinado momento, parar no seu cavalo e fazer uma oração ao Senhor. Dizer, Senhor, o que é que está acontecendo? Eu não estou te agradando mais. Quem está me perseguindo mais? Ninguém se opõe mais. Não é normal isso, né? E agora a gente vê que nem faz muito bem, né? Não é tão normal que isso aconteça. E aí no contexto, quando Wesley está começando a orar ali, aí passa um camponês inimigo dele, que o odiava por causa do Evangelho, e pega um tijolo, uma pedra que estava longe, e joga em Wesley. E quando aquela pedra passa, que pega nele, ele olha para o céu e diz, obrigado, meu Senhor. E agora a gente entende, né? Agora a gente entende. Nos foi concedido a graça de padecer também, e não apenas de crer no Senhor. E quando isso acontece conosco por causa da fé, é necessário que isso fique claro para nós, é uma prova da nossa salvação. E mais, como ele disse aí também, uma segunda questão, é que é uma dádiva divina, como eu repeti aqui. Paulo disse, porque vos foi concedida a graça de padecer. Nós somos presenteados por Deus. Eu sei que parece muito estranho isso, né? Mas nós somos presenteados por Deus. Como os discípulos que saíram se regozijando ali, alegres, por se verem sofrendo por causa do nome de Jesus. É uma graça de Deus. Então, ao mesmo tempo que autentica a nossa salvação, precisamos enxergar isso como um presente dado por Deus. E eu quero mais uma vez lembrar a você aqui que Paulo não está falando de qualquer tipo de sofrimento, né? Há muito sofrimento nosso que acontece conosco por causa do nosso próprio pecado, né? As nossas próprias más escolhas. E aí pecamos contra Deus e pecamos contra os homens, agimos de uma maneira contrária à vontade de Deus, e aí quando acontece a oposição, nós muitas vezes nos vitimizamos, né? E dizemos, ó Deus, estou sendo perseguido. Não é nesse tipo de perseguição, né? Não é quando aquilo que estamos sofrendo é em razão daquilo que estamos praticando de errado.
mas quando somos perseguidos por causa da nossa fé, é assim que nós devemos ver isso, como uma evidência de salvação e como uma graça de Deus em nossas vidas. Nós somos comparados aos profetas do Antigo Testamento. Nós somos comparados a homens como o apóstolo Paulo, meus irmãos. Paulo encerrou o texto de Filipenses dizendo: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim. Mesma coisa que eu passei, vocês estão passando, e ainda agora vocês escutam que é meu. Em outras palavras, nós nunca estaremos sozinhos nessa luta. Nunca estaremos sozinhos nessa luta. Então, quando você e eu, quando nós fomos perseguidos, quando sentimos assim que há algum tipo de oposição e de perseguição, ainda que vivendo num contexto de um país livre, né, pelo menos por enquanto, ainda assim aqui e acolá a gente escuta e percebe alguma oposição e até mesmo alguma perseguição em alguns contextos da sociedade. Mas quando isso acontecer e você perceber que é por causa da sua fé, nunca ache que você está sozinho. Nunca ore a Deus como uma vítima, né? E achando que você está só nesse contexto, porque muitos dos nossos irmãos em Cristo, meus irmãos, enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus com liberdade, nesse país que nós estamos vivendo, muitos, nesse momento, estão sofrendo e alguns estão morrendo. Alguns estão morrendo por causa da mesma fé, do mesmo credo, por repetir as mesmas palavras que nós estamos repetindo aqui, por confiar no mesmo Cristo que nós confiamos. Você já imaginou isso? Estão sofrendo porque pensam como nós. Estão morrendo porque acreditam como nós. Nós não estamos sozinhos. Então, o mínimo que nós podemos fazer diante desse quadro é acatar a exortação de Deus essa noite para nós. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Amém? Que Deus nos ajude a cumprir a nossa vocação nesse lugar, a engrandecer ao Senhor com a nossa vida ou com a nossa morte. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor.